Bom, meu nome é Antônio, sou advogado, especialista em inventário, sucessões, planejamento sucessório. Também sou especialista em tributário. E hoje eu vou falar para você sobre herança digital. Quem fica com suas milhas, suas criptos, suas redes sociais? O que acontece com o seu patrimônio digital quando você parte? Bom, patrimônio invisível que você ignora. Criptomoeda, Bitcoin. Bom, primeiramente, a gente tem que começar falando aqui que antigamente todos os inventários, todos os patrimônios eles eram tangíveis, palpáveis. Hoje não. Hoje a gente tem uma grande parte do nosso patrimônio não é tangível, não é palpável e muitas das vezes a gente não consegue nem ter controle sobre ele, né? A gente tem aí o caso das criptomoedas, bitcoins, ethereum e aí vai diversas, moedas digitais, as milhas aéreas também, querendo ou não, fazem parte aí. Tem gente aí que você vai abrir a conta, tem 30, 40 mil reais ali em milhas aéreas, que pode ser vendida a qualquer momento, né? As contas digitais, Mercado Pago, PayPal, muitas das vezes está com dinheiro parado ali, né? E você não sabe, não utiliza ali, não sabe guardar uma senha, passar uma senha para outras pessoas. A gente tem alguns bancos, né, que são físicos, Bradesco, Itaú. Às vezes aí você não conta, você consegue o que o juiz olha, né? E você tendo acesso às contas, você tendo deixando informações das contas para as pessoas que forem fazer um inventário posteriormente. Isso é muito útil. A gente também tem as NFTs e os domínios, né? As NFTs é como se fosse uma arte online, né? É difícil explicar para vocês aqui também, mas para quem entende sabe aí o que significa NFT. Os domínios também, que são os nossos www, né, ponto alguma coisa, são muito importantes também e eles ficam registrados ali com quem compra. Normalmente você compra ali no registro.br, que é o www.registro.br, e lá você consegue identificar quem são os proprietários. Bom, e no final também nós temos aí os canais monetizados. Você tem o YouTube, você tem o TikTok, você tem o Instagram. O Instagram não necessariamente monetizado, né? Mas você consegue realmente ali fazer dinheiro utilizando o Instagram. Então você tem esses canais monetizados que todos eles entram como herança, né? Mas que se você não deixar algo palpável para que as pessoas consigam entender, você não vai... É um patrimônio que você não vai deixar para as pessoas. O pior das coisas é assim, quando você tem o patrimônio, deixa, mas a pessoa não consegue ter acesso ao dinheiro. É pior do que não ter, né? Ao meu ver. E aí o STJ já decidiu, no RESP 21.24.42.4, o que são os bens, né, patrimoniais e bens existentes. Os bens patrimoniais são todos aqueles que são transmitidos para os herdeiros e os existentes que não podem ser transmitidos. Essa é uma criação feita basicamente partiu do inventário digital, porque os bens existenciais são aqueles que são conversas, né? Vou falar isso aqui no próximo post, mas são bens que não se transmitem para os herdeiros. E o que pode ser herdado, o que não pode ser herdado? Bom, herdado podem ser as criptomoedas, milhas aéreas, saldos em contas bancárias, NFTs e canais monetizados. O que não pode ser herdado? São as mensagens privadas, as fotos íntimas e os registros pessoais. Isso são chamados dos bens existenciais, né? São bens que estavam ligados direto à pessoa, né? A unicidade dela ali. Então isso aí realmente não consegue fazer a partilha, né? Não consegue passar porque é uma coisa que é intransferível, né? Nós temos aí a questão das redes sociais, que ainda é um tabu, né? Nós estamos na área cinzenta aí, porque os perfis das redes sociais, algumas redes sociais falam que você pode continuar com o perfil, mas simplesmente para consulta, que você não pode usar. E não existe nada pacificado ainda quanto a isso, né? Mas os canais monetizados, sim. Então você vai colocar o que for monetizado, consegue. Não... Agora, em questão, por exemplo, do que não é monetizado, aí a gente não sabe
de caso a caso. Eu entendo que tem que ser respeitado, transferido até aí, né? Porque você tem canais aí você tem Instagram aí com 2, 3, 4, 5 milhões. Um Instagram de 100 mil pessoas, ele pode custar 100 mil reais, dependendo ali, né, da interação que ele tem com os seus usuários. Então é muito relativo. E aí você vai ver canais que tem aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então isso aí realmente é uma discussão que a gente vai ter que regulamentar futuramente, né? Mas enquanto isso a gente tem que brigar. Eu entendo aí que a rede social você pode passar ela para frente, né? Isso for principalmente de uma empresa, né? Você usar ela, não uma PJ, né? Mas você usa ela como uma forma de trabalho, você entende que isso aí também é uma forma de ganhar dinheiro, de monetizar. Então ela não poderia ser impedida de transmitir para os herdeiros. Agora, você tem as conversas privadas. Então as conversas privadas, elas realmente teriam que ser bloqueadas, alguma coisa assim. E como isso é muito difícil, ainda não tem regulamentação, não tem distinção, né? Você não tem ali a opção de colocar conversa privada, conversa confidencial, conversa... Né? Você já tem hoje, por exemplo, no Instagram, você tem a opção de colocar, divulgar para amigos e não amigos, né? Então, assim, você tem essa opção, mas você não tem a opção de separar a conversa privada, que não é privada, né? Que seria profissional ou não profissional. Então, a gente não consegue isso. Bom, 3 armadilhas das heranças digitais. Gente, isso aqui realmente é o pulo do gato, tá? As criptomoedas. A gente chama de seed phaser, né? Que são as senhas, as palavras-chave. Elas são compostas de 10 a 16 caracteres. E são com elas que você consegue ter acesso total ali às suas criptomoedas. O que acontece? A maioria das pessoas hoje usam um token para colocar a sua criptomoeda. Porque você vai deixar em alguma agência dessas aí, você tem um risco de ter uma fraude, de fechar, então você guarda. Só que você tem uma situação. Se você perder o token, ou se você perder a senha, você perde todo o dinheiro que tem lá. Para vocês terem ideia, gente, isso acontece todos os dias, né? Nós temos aí hoje um prejuízo estimado de perda, né, de criptomoeda, juntando tudo isso, 140 bilhões. 140 bilhões. Imagina tanto de dinheiro que o pessoal não perde, né? Imagina se você comprou lá em 2015, 16 criptomoeda, hoje você está milionário. Então, se a pessoa, isso aqui você pode jogar aí na internet, você vai ver centenas de milhares de pessoas que perdem isso, né? Nós temos aqui a questão das milhas aéreas. Elas expiram, né? Podem ser canceladas. As milhas aéreas falam ali no programa delas de fidelidade que ela é da pessoa, se a pessoa vier a falecer, elas são canceladas, né? O saldo ele é cancelado após o falecimento. Então não justifica você deixar passar, né? E assim, como é dinheiro, é possível que você tenha a restituição disso, você consiga ter acesso, tá? E é por isso que a gente fala muito dessas heranças digitais, né? Pô, como que a gente vai usar? E terceiro, aqui nós temos as redes sociais. As plataformas deixam as contas inativas com base no termo de uso. Igual eu te falei, algumas deixam até ativas, mas sem você conseguir acessar, simplesmente ali como uma forma fúnebre, né, de manter aí um sofrimento, sei. E aí, se você faz um inventário, se você faz um inventário digital, você consegue proteger facilmente essa questão, criptomoeda, milhas aéreas, redes sociais. E aí a gente tem algumas soluções. Solução planejamento digital, que chama. Opa, chutei aqui. São chamados os planejamentos digitais. O que a gente tem para fazer? Testamento digital, com inventário de ativos, cofre digital com senha de seed phaser, procuração específica para ativo digital, cláusula testamentária para bens digitais e inventário digital preventivo. Bom, o que a gente fala aqui nessa situação? O testamento digital, ele é um testamento novo, né? Mas que você precisa formalizar. Eu entendo que você precisa fazer, dependendo da situação, um testamento cerrado dentro de um testamento. Testamento dentro de testamento. Faz um testamento cerrado e você pode fazer um testamento público
que existe um testamento cerrado, por exemplo, com suas senhas. Porque isso aqui é a grande discussão quando você fala em planejamento de um testamento digital, um planejamento de herança digital. Porque a partir do momento que você precisa deixar as senhas, mas ao mesmo tempo você não quer que ninguém acesse suas senhas, como é que você faz? Né? Hoje você tem um cofre digital, que eu falo assim, tem um cofre digital, a gente não confia tanto. Principalmente se você estuda muito tecnologia. Né? A gente sabe que hoje é muito fácil, não é que é muito fácil, mas pode acontecer em qualquer momento de alguém acessar um banco de dados e roubar as senhas. Né? Os cofres digitais, apesar de ser criptografados, não são impossíveis, eu acho, de ser descobertos. Então, assim, eu não sei até quando seria seguro esses cofres digitais ainda, mas é uma forma que a gente tem, tá? São os cofres digitais, onde você manda lá, vai ter suas senhas, vão ter essas coisas. Hoje a gente sabe o tanto que senha já não está valendo mais, que você precisa fazer autenticação facial, biometria facial. Então você tem que fazer várias formas de proteger. Aí você acessa, manda mensagem no seu WhatsApp, manda mensagem de texto, manda mensagem de e-mail, porque só a senha não serve. Então, assim, os cofres digitais seriam mais para você guardar a seed phrase ali, que é para a questão das criptomoedas, para você ter a senhazinha do token. Né? Então, quando você tem a senha do token, realmente você não tem o risco de tomar um prejuízo aí de bilhões, né, de reais, que são os... Gente, nós estamos falando de prejuízo de 140 bilhões. Esses são os valores já perdidos em criptomoedas. É um absurdo. Então, assim, se você tem, se você não vai deixar nas plataformas de investimento, que é um risco, também a gente já vê aí várias vezes que teve um fraude, você guarda, mas faz aí um testamento. Nem que você pegue um papelzinho, anota, deixe uma senha com cada pessoa da família, né? Você deixa lá 4 números com cada um, mas que você faça isso. Né? A ideal é que você faça um planejamento. Né? Uma outra forma é que você deixe uma procuração para que a pessoa consiga acessar seus ativos digitais. Os bancos digitais, consiga acessar tudo. Né? Se você deixa essa procuração para alguém, no caso de falta, ela vai conseguir acessar antes de bloquear suas contas. Né? Hoje, banco, eles já são interligados aí com a rede de informação do governo federal. Então, quando você falece, a sua certidão de óbito já vai para o banco de dados e bloqueia tudo, né? Bloqueia pensão, bloqueia aposentadoria, já vai para os bancos, bloqueiam contas. Eu falei isso da última vez, da questão da herança, da sucessão empresarial, né? Então, assim, quando você faz uma procuração, você tem acesso à conta aí, normalmente eles demoram uma semana, você consegue acessar ainda. Não é o certo, né, gente? O certo é fazer o inventário de tudo, mas às vezes você precisa de resolver alguma coisa mais rápido, você tem a procuração, tá? Então é isso, gente. Fazendo aqui um resumão, né, da gente, da live de hoje. O patrimônio, você não pode deixar seus bens desaparecerem, tá? Você tem que fazer um planejamento de tudo que você tem digital, todas as suas contas de banco, conta de rede social. Às vezes você tem algum acesso a alguma rede que as pessoas da família não têm acesso. Então, é muito importante que você deixe esses acessos de alguma forma. Né? Tudo muito pessoal isso, muito individualizado de cada pessoa. Nós temos, assim, vários tipos de formas de conduzir isso. Né? Por exemplo, tem um e-mail que ativa automaticamente de 30 em 30 dias para alguém. Se essa pessoa não responder, aí ela dispara e-mail para a família inteira. Quer dizer que se você não responder é porque você morreu, ela dispara e-mail para a família inteira, aí, ou para alguém que você direciona. Hoje você tem diversas formas aí de realmente conduzir um testamento. Né? Não é só um testamento, né? De você fazer um planejamento da sua herança digital. Como eu te falei, é importante guardar 140 bilhões em prejuízos atualmente, em relação a pessoas que perderam e não têm acesso, né? Que não tiveram acesso, ou em vida, ou pós-morte, deixaram aí, não deixaram como herança. Tá? Então vamos focar bastante nisso aí, pensar bastante com carinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no direct aí o escrito consulta planejamento digital, que a gente dá uma olhada, responde, tá? E é isso, né? Vamos tomar bastante cuidado aí, pra gente não perder as criptos, as contas, as NFTs.
NFT, então, para quem sabe, eu acho até um pouco mais difícil também, muito parecido com criptomoeda. Você tem ali uma dificuldade de ter acesso, né, às milhas. E todos os canais monetizados. A gente tem que pensar nisso, né? Hoje, esse é o futuro, né? Isso é o que não é o futuro, é o presente, isso é que a gente vive atualmente. Então, é importante que você deixe, de alguma forma, anotado todas as informações digitais em algum lugar, né? Tem várias formas de fazer isso e eu recomendo que você não deixe passar, porque você pode deixar aí seus herdeiros, né, as pessoas de mãos abanando. Eu falo para todo mundo, o pior de não deixar dinheiro é deixar dinheiro e a pessoa não ter acesso. Tá bom?